Pronto, pessoal, retornando, quero acabar a responsabilidade civil com vocês. Nesse bloco, a gente estava fazendo a diferença do risco administrativo para o risco integral, só que ainda em relação a esse tópico, eu tenho umas observações a fazer com vocês. Então, vem comigo para cá. Vindo para cá, vou pegar uma outra página. Já sabemos o seguinte, ó. Vou montar todo um esquema que você diz. Que repetição, professora, mas é porque eu vou botar uma informação nova ao fim. Já sabemos que o Estado ele tem a tal da responsabilidade objetiva. E com esta responsabilidade objetiva, já sabemos que ela é baseada na teoria do risco administrativo. Aí já sabemos que essa teoria do risco administrativo daqui, ela admite a presença de excludentes. Ela admite a presença de excludentes. E já sabemos quais são as excludentes. Culpa exclusiva da vítima. Caso fortuito, força maior. Caso fortuito e força maior. E aqui culpa de um terceiro. Professora, que repetição. Eu sei, tenho plena noção que está repetitivo até aí, mas é porque eu vou botar uma informação nova. Já sabemos que o Estado tem uma responsabilidade do tipo objetiva. Já sabemos que nessa responsabilidade do tipo objetiva se adota a teoria do risco administrativo. E com essa teoria do risco administrativo eu tenho a presença de algumas excludentes. Beleza, vou chegar aqui agora. Só que existem algumas situações que eu vou puxar para cá, que o Estado ele vai agir como garantidor. Ou seja, se o Estado está agindo como garantidor, é porque existe um dever de guarda. Pode aparecer o nome dever de guarda ou o nome existe uma relação de custódia. Dever de guarda, relação de custódia. Como assim? Quem está estudando até para o concurso da polícia, você estuda muito esse negócio de garantidor, lá acho que no artigo, se eu não me engano, 13 do Código Penal. Estou me metendo aqui na área dos outros, mas eu acho isso. Então, existe a figura de um garantidor, que é aquela pessoa que tem um dever de cuidar de você. Daí é que vem o nome de relação de custódia. Mesmo o garantidor, ele pode, é possível que ele alegue excludentes. Aí deixa eu ir para um exemplo clássico. Quando uma pessoa está presa, literalmente presa, está lá no presídio, a administração tem uma relação de custódia com o preso. Tem um dever de guarda, ou seja, tem que garantir a vida e a integridade física daquela pessoa. Então, imagina que existiu suicídio de um preso lá no presídio tal. Então, foi o preso que se matou. Ele pegou lá os negócios, forcou, matou. O que importa é que ele se matou. Suicídio. Concorda que suicídio é culpa exclusiva da vítima, né? Olha a lógica. Se João, em casa, João pega uma corda e se mata enforcado. João na casa dele, assistindo televisão, não gostou do programa e se matou. O Estado vai indenizar a família dessa pessoa? Não, é só o que falta. O Estado sai indenizando a família de todo mundo que se mata. Então, o Estado tem nada a ver com isso. Agora, no caso do preso, o Estado tem um dever de garantir a vida e a integridade física, porque o Estado é garantidor daquela pessoa, tem uma relação de custódia. Então, se um preso comete suicídio, mesmo sendo culpa exclusiva da vítima, o Estado não é obrigado a indenizar ou é obrigado? É a indenizar. Né? Eu falei o negócio, né? É obrigado a indenizar. Por quê? Porque nesse caso existe uma relação de custódia. Então, veja, quando existe a figura de um garantidor, mesmo assim, pode ser que se alegue excludentes.
mas não se pode alegar excludente de culpa exclusiva da vítima, porque existindo a culpa exclusiva da vítima, ainda assim o Estado vai ser obrigado a indenizar. Volta comigo. Voltando para cá, então a culpa exclusiva da vítima, no caso do Estado ser garantidor, não pode vir a ser alegada. Beleza, esse ponto não pode vir a ser alegada. Ficou ruim de enxergar, não foi, pessoal? Deixa eu passar um X mesmo. Então, no caso de culpa exclusiva da vítima, não vai poder ser alegada esta excludente. Vamos imaginar um outro caso que é bem comum. A facção A matou um preso da facção B. Vê aqui o líder da facção A, matou o líder da facção B dentro do presídio. Se a morte foi dentro do presídio, existia um dever de guarda, uma relação de custódia. O Estado era garantidor daquela pessoa. Então, o Estado não vai ser obrigado a indenizar a família dessa vítima, ou vai? Vai, porque o Estado era garantidor da vida e da integridade física dela. Então, volta comigo. Mesmo existindo culpa de um terceiro, o Estado ele não pode vir alegar esta excludente. Então, percebendo que a gente quase que tem mais direito dentro da cadeia, né? Mais ou menos assim, né? Então, veja, culpa exclusiva da vítima não pode ser alegado. Culpa de terceiro também não é uma excludente válida. Então, percebendo que se João se mata em casa, o Estado não indeniza. Se Maria matar João no meio da rua por uma briga, o Estado não indeniza. Agora, se João estava preso e se matar lá dentro, o Estado indeniza. E se Maria era uma presa e matou Bruna lá dentro, o Estado indeniza. Porque ele não pode alegar, não é isso, como excludente, a culpa exclusiva da vítima e a culpa de terceiro, já que ele era garantidor da integridade física. Agora, se, por exemplo, deu um terremoto muito louco e causou um dano, aí ok. Aí essa excludente vai ser admitida, porque no caso do dever de guarda, a única excludente que se pode alegar é caso fortuito, força maior. Só nessa o Estado se livra. Nas outras, o Estado vai ser obrigado a indenizar. Então, percebendo que é uma gradação, no normal, no risco administrativo, existem três excludentes. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, culpa de terceiro. Quando existe um dever de guarda, existe excludente, mas só uma. Caso fortuito, força maior. No risco integral, não tem excludente nenhuma. Então, a situação do Estado vai ficando mais grave a depender da gradação que venha a ser adotada. Volta para o desenho comigo. Então, aqui, quando o Estado é garantidor, a única excludente que pode vir a ser alegada é essa daqui, ó. Caso fortuito, força maior. É a única que pode ser alegada. Não pode alegar nem culpa exclusiva da vítima, nem culpa de terceiro. Beleza? Esse ponto, pessoal, até aí tranquilo? Só que veja, até agora, todos os desenhos que eu estou fazendo estão relacionados a condutas praticadas por uma ação do Estado. Mas às vezes um dano é causado por ação, em outras vezes esse dano ele vai vir a ser causado por uma omissão. Pode tanto ser ação como pode vir a ser omissão. Num exemplo ruim, mas assim, ruim no sentido de chega a dar nojo de pensar, mas uma mãe pode pegar o filho recém-nascido ou apertar o pescoço e matar. Foi um dano por ação. Mas pode ser que a mãe veja o recém-nascido lá chorando, 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 precisando de comida, cruze os braços e esperem. Um dia ele vai morrer, porque ele não vai ser alimentado, ele vai morrer. Foi um dano causado por omissão. Então, às vezes, o Estado ele causa dano por omissão. Só que nem sempre essa omissão vai ser relevante ao ponto de gerar o dever do Estado indenizar. Aí volta comigo para o material. Voltando para cá, vamos pegar o material em slides que tem uma parte em relação a esse ponto daqui, ó. Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um doutrinador muito famoso, ele, não é isso, toda a doutrina majoritária e a jurisprudência entende que o dano por omissão se submete à teoria subjetiva. Isso é o entendimento do STF, dos tribunais e da doutrina majoritária. E quando é que a omissão vai ser relevante? Quando ela é violadora de um dever de agir. Professora, eu não entendi. Então, vamos desenhar que aí todo mundo entende. Vamos voltar para a nossa página em branco. Então, aqui, ó, o Estado às vezes o Estado ele tem o dever e o poder de agir
só que ele não faz absolutamente nada. Então, o Estado tinha o dever e o poder de agir, só que não agiu. Perceba que existe uma omissão por parte do Estado. Só que esta omissão pode ser que ela venha a causar um dano a alguma pessoa. E a pessoa prejudicada pode ser que venha a processar o Estado. Vou contar uma história que aconteceu comigo, que até as pessoas pensam que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Um belo dia, uma árvore caiu no meu carro. Isso é verdade. Caiu a bendita da árvore do meu carro. Não estava ventando, não estava chovendo. Aquela maldita simplesmente resolveu morrer aquele dia em cima do meu carro. É por isso que hoje eu deixo no sol de Deus, mas eu não boto junto de uma folha meu carro, mas ele fica lá. Quando eu cheguei, estava a árvore todinha em cima do meu carro. Tinham vários, mas ela caiu só em cima do meu. Estão percebendo que o dever de fazer a fiscalização do estado daquela árvore é da prefeitura. Só que a prefeitura não fez. A árvore ela já estava contaminada com cupim, com tudo, só que o estado ele não tomou as providências necessárias ou para poder recuperar a saúde da árvore ou então para retirar, porque às vezes não tem o que fazer. Você tem que retirar a árvore que ela já está tão estragada, que não tem mais condições dela ficar naquele local. Só que o poder público não fez nada. Estão percebendo que o estado tinha o dever de agir, podia agir, porque era possível fazer isso, mas não fez nada. Foi uma omissão. E aquela omissão me causou um dano, porque eu cheguei no meu carro e tinha de brinde uma árvore em cima dele. Então eu processei o Estado e o Estado ele teve que me pagar uma indenização por um dano não por ação, mas por um dano por omissão. Volta comigo para eu desenhar o seguinte, ó. Aqui perceba que nesse meu exemplo aconteceu o seguinte: existiu um ato por parte do Estado, existia um ato. Só que não foi um ato comissivo, foi um ato omissivo. Esse ato omissivo me causou um dano. Entre ato e dano existiu um nexo causal. E outra, o Estado, o Estado, ele tinha o dever de agir, só que ele não agiu. Não agiu por dolo ou não agiu por culpa, ou seja, ele não fez nada porque não quis fazer, ou ele não fez nada porque foi negligente, imprudente ou imperito. Ou seja, foi uma omissão dolosa ou culposa. Em outras palavras, eu estou querendo te dizer o seguinte: o Estado ele responde pelos seus danos por omissão. Só que aqui, a responsabilidade do Estado vai ser do tipo responsabilidade subjetiva, porque para existir a obrigação do Estado em indenizar, você vai ter que comprovar que aquela omissão do Estado foi uma omissão dolosa, uma omissão culposa. Então, perceba que o Estado responde por omissão, mas responde de maneira objetiva, de maneira subjetiva. Eu vou aproveitar e completar esse desenho daqui, ó, que a gente fez no início da aula. Deixa eu só voltar. Aqui, ó. Tu lembra que eu disse que na responsabilidade objetiva é para quando o Estado pratica uma ação. Agora, às vezes, o Estado causa um dano por omissão. Quando o dano é por omissão, o Brasil adota a responsabilidade subjetiva. Já quando o dano aconteceu por alguma ação, o Estado ele adota a responsabilidade do tipo objetiva. Então perceba que aqui nós fomos, ó, caminhando por toda a responsabilidade, vimos quem é Estado, falamos do usuário, do não usuário, da ação regressiva, falamos das excludentes de responsabilidade, risco administrativo, risco integral, do garantidor que tem o dever de guarda, e aqui nós estamos no Estado falando em sua omissão. Então perceba que quando existe uma ação, eu, particular prejudicada, vou provar que existiu o ato, que existiu o dano e que existiu um nexo causal. E, de regra, o Estado vai ser obrigado a me indenizar. Agora, quando o dano foi causado por omissão, eu tenho que provar ato omissivo, dano, nexo causal e que aquela omissão do poder público foi uma omissão dolosa ou
culposa. Se eu tenho que provar que a omissão do Estado foi dolosa ou culposa, é porque a responsabilidade por omissão ela vai ser do tipo subjetiva. Beleza até aí? Deixa eu dar um exemplo para vocês com chuva. Imagina que deu uma chuva fora do normal. Teve até aqui no estado de Pernambuco uma chuva, eu acho que foi em 2010, por aí. Foi nos municípios chamados de Ribeirão e Palmares. Mas foi uma chuva, minha gente, foi uma chuva que destruiu a cidade inteira. Foi uma coisa assim, surreal. Ninguém conseguiria prever aquilo dali. Também se previsse, não dava para controlar. A chuva veio destruindo tudo, destruindo casa, destruindo ponte, destruindo tudo que passou pela frente. Nesse caso, o Estado, no caso, os municípios, serão obrigados a indenizar as pessoas prejudicadas? Não, sabe por quê? Porque o Estado exclui sua responsabilidade alegando caso fortuito, alegando força maior, porque foi um evento da natureza completamente imprevisível e incontrolável. Então, se é imprevisível, se é incontrolável, o Estado se livra da responsabilidade. Agora, olha um outro exemplo. Todo ano, na época de chuva, todo ano, mas todo ano mesmo na época de chuva, tem alguma notícia no jornal dizendo assim, ó, a chuva da madrugada fez com que deslizasse uma barreira, caiu em uma casa, aquela barreira que deslizou, destruiu a casa e uma pessoa morreu soterrada. Infelizmente, todo ano existe esta reportagem. Veja bem, a chuva nessa época, junho, julho, é imprevisível ou previsível? Completamente previsível, viu? Todo mundo sabe. Se existisse a colocação de uma lona naquele morro, de uma manta, de uma barreira, de alguma coisa, evitaria o dano, sim ou não? Sim. Então, às vezes, o morador pede para colocar uma lona, uma manta, uma barreira, o Estado não faz nada. É uma omissão do Estado. E ele não faz ou por dolo ou não faz por culpa, porque não está nem aí para você. Você fez o pedido, o Estado não fez nada, ele já tem culpa. Veio a chuva dentro do esperado e derrubou uma casa. A pessoa que perdeu a casa tem direito a receber a indenização do Estado? Tem. Não por uma ação do Estado, mas por uma omissão. Omissão esta com base na responsabilidade do tipo subjetiva, porque você vai comprovar que a omissão do Estado foi dolosa ou foi, pelo menos, culposa. Beleza até aí? Só uma observação final agora para a gente partir para as questões. Volta comigo para cá. Voltando para cá, já sabemos o seguinte, ó, que a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do Estado, ela pode vir a acontecer por. Deixa eu botar outra. Deixa eu deixar o preto mesmo. Pode acontecer por uma ação ou pode acontecer por uma omissão. Aí acabamos de ver que quando é por ação, a responsabilidade é do tipo objetiva. Quando é por omissão, a responsabilidade é do tipo subjetiva. O dano que pode ser causado, o dano que pode ser causado pode ser um dano do tipo material, pode ser do tipo moral. Dano material seria mais ou menos o dano financeiro. Dano moral seria um dano mais psicológico. Como assim? Imagina a seguinte situação. Imagina que a administração, com a conduta irregular, um motorista, não é isso, cochilou e bateu no muro da minha casa e destruiu o muro da minha casa. Causou um dano financeiro, causou um dano material. Só que vamos imaginar outra situação? Por um erro da administração, a administração me inscreveu no SPC e no Serasa. E eu passei a maior vergonha da minha vida porque meu cartão foi recusado. Me causou um dano do tipo o quê? Moral, um abalo psicológico, querendo ou não, em minha honra. Só que o ponto-chave que eu quero chegar é o seguinte, ó, volta comigo. Esse dano, ele foi causado por algum ato.
E esse ato que causou o dano pode tanto ter sido um ato ilícito, como pode ser um ato lícito. Deixa eu já fazer uma diferença para vocês. Cuidado. Minha gente, ato ilícito é crime? A resposta é não necessariamente, tá certo? Não necessariamente um ato ilícito é crime. Por exemplo, se eu avancei o sinal vermelho porque cochilei, isso é um ato ilícito? É, não é um crime, mas é um ato ilícito, porque eu não tive a prudência necessária. Então, quando o ato que o administrador pratique é ilícito e esse ato causa um dano, o Estado vai ser obrigado a indenizar, sim ou não? Sim. Porque que princípio foi ferido? Princípio da legalidade, porque se é ilícito, é porque eu não estava agindo de acordo com o que a lei manda. Volta comigo. Então, aqui, o fundamento do ato ilícito é com base no princípio da legalidade. Só que um ato lícito também pode vir a ser obrigado a indenizar com base no princípio da isonomia. Com base no princípio da isonomia. Vamos lá. O poder público resolveu fazer uma obra que vai durar uns 6 meses. Só que tem um problema. Eu tinha um comércio no local dessa obra e durante esses 6 meses ninguém vai conseguir chegar no meu comércio porque ela está a rua paralisada por causa da obra. Veja, a obra é um ato ilícito ou lícito? Lícito, mas dona da loja, estou sofrendo um prejuízo anormal e extraordinário, muito maior do que o prejuízo que as outras pessoas estão tendo com um simples trânsito. Então, está ferindo a isonomia. Todo mundo que passa por ali, com o aumento do trânsito, causa um desconforto. Mas eu que sou dona da loja e perdi minha clientela, o meu dano foi muito maior. Então, está ferindo a isonomia, até porque as pessoas elas têm que comportar de maneira igualitária os atos que a administração vier a praticar. Então, em uma situação dessa, mesmo o ato sendo considerado lícito, o Estado vai vir a ser obrigado a indenizar em virtude do princípio da isonomia. Beleza até aqui, pessoal? Teoria acabou. Vamos fazer as questões. Volta comigo para cá. Vamos pegar o material em slide para poder a gente ir para as questões. Vamos lá para a questão de número 1, TRT Pará 2016. Diz assim, ó. Marcos, motorista de um ônibus de transporte público de passageiros de determinado município, ao conduzir o veículo, por sua culpa, atropelou e matou João. A família da vítima ingressou com ação de indenização contra o município e a concessionária de transporte público municipal que administra o serviço. Citada, a concessionária municipal denunciou a Lide Marcos por entender que ele deveria ser responsabilizado, já que fora o causador do dano. O município alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. No caso, questão grande, vamos entender o que ela está dizendo. Teve um motorista de um ônibus e esse ônibus, não é isso, era uma concessionária de transporte público. Só que esse motorista do ônibus matou João. E matou João por culpa dele. Então, a culpa foi do próprio motorista. Aí, o que acontece? A família da vítima, ela processou. A família da vítima, ela processou, entrou com ação de indenização. Contra quem? Contra o município e a concessionária. Veja, a ação era para ser contra o município e a concessionária? Não, era para ser só contra a concessionária, já que o município só tem responsabilidade subsidiária e não direta. Aí o que a concessionária fez? A concessionária, ela denunciou a Lide. O que é denunciar a Lide? É chamar o processo Marcos. Quem é Marcos? É o motorista do ônibus que causou o dano. A concessionária precisaria ter denunciado a Lide Marcos? Não. Porque a ação do particular é contra a concessionária. A ação do particular está aqui, ó, contra a concessionária. Depois é que a concessionária iria atrás de Marcos. Depois. Aí o que aconteceu ainda? Tem mais informação. A outra informação é que o município alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade. Veja, o município realmente tem ilegitimidade passiva, até porque o município ele só responde de maneira
subsidiária. Só responde de maneira subsidiária. E o município tem ausência de responsabilidade no caso? Não, porque o município ele tem responsabilidade, mas tem responsabilidade do tipo subsidiária. Questão grande, com enunciado grande, com várias informações, mas vamos ver o que a questão quer. A letra A diz assim, ó, a responsabilidade civil do município, no caso, será objetiva, primária e solidária. Veja, o município passou um serviço para a concessionária. O município até que responde de forma objetiva, sim ou não? Sim, pessoal, sim, objetiva, ele não é considerado Estado. Mas a responsabilidade é primária? Não, é uma responsabilidade mais secundária. Porque a responsabilidade direta é da concessionária. E a responsabilidade é solidária? Não. A responsabilidade do município ela é subsidiária. Qual é essa diferença? Se a responsabilidade do município e da concessionária fosse solidária, o particular processaria logo os dois, município e concessionária. Agora, como no caso a responsabilidade daí é direta da concessionária e o município só é chamado na falta, na impossibilidade da concessionária, a responsabilidade da concessionária é objetiva direta. Já do município é objetiva indireta subsidiária. Por isso que a questão na letra A está errada. Beleza? Volta comigo. Voltando para cá, a letra B diz assim: a denunciação à lide, no caso, não será obrigatória para se garantir o direito de regresso da concessionária contra Marcos. Marcos não é o motorista do ônibus que, por culpa dele, matou João. Então, veja, está dizendo a denunciação à lide, no caso, não vai ser obrigatória para garantir o direito de regresso da concessionária contra Marcos. Isso aqui está certíssimo, minha gente, porque denunciar a lide é mais ou menos o seguinte, ó. Na ação do particular contra a concessionária, se a concessionária denuncia a lide de Marcos, está dizendo que o culpado foi ele, mas isso não muda nada, porque quem está sendo processado inicialmente não é Marcos, o motorista, é a concessionária, que a pessoa jurídica responde pelos atos praticados pelos seus agentes. Então não precisaria a concessionária ter denunciado ali de Marcos. Por quê? Porque depois que a concessionária paga o particular, agora ela se volta com ação regressiva contra Marcos. Então essa denunciação ali foi só para perder tempo, porque depois da ação de indenização é que vem a ação regressiva. É por isso que a denunciação ali ela não é obrigatória, até porque a ação não está sendo contra Marcos, o motorista, está sendo contra a concessionária. Volta comigo, por isso que nossa resposta correta vai ser a letra B. Vê a letra C o que ela diz. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária. Minha gente, a culpa exclusiva realmente afasta a responsabilidade objetiva da concessionária. Mas a culpa concorrente, não. Porque se a culpa fosse concorrente, ou seja, se o motorista do ônibus e o particular que morreu tivesse culpa, o Estado indenizaria, mas indenizaria no valor menor. Beleza? Letra D. A reparação civil do dano pelo município sujeita-se ao prazo prescricional de 20 anos. Veja, a gente viu que o Estado, quando causa um dano, o particular tem um prazo prescricional para entrar com a ação. Só que esse prazo prescricional é de 20 anos? Não, é um prazo de 5 anos. Então, essa ação de indenização vai ser uma ação de indenização que deve ser proposta dentro de um prazo de 5 anos e não 20, como diz a letra D. E a letra E diz assim, ó, a responsabilidade civil da concessionária, na hipótese, será subjetiva, pois João não era usuário do serviço público de transporte coletivo. A responsabilidade da concessionária é subjetiva? Não, ela é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. A responsabilidade é objetiva. E outra, importa João não ser usuário? Não, porque a responsabilidade é objetiva tanto em relação ao usuário quanto em relação ao não usuário. Por isso que, confirmando, resposta correta da questão de número 1, letra B. Tranquila a questão 1? Bora para a questão 2.
A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. Letra A. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionárias de serviço público abrange somente as relações jurídicas entre elas e os usuários do serviço público. A responsabilidade da concessionária e da permissionária abrange somente os usuários do serviço público? Não, porque abrange tanto a relação entre o usuário quanto em relação ao não usuário. Por isso que a letra A, com certeza, já está falsa. A letra B diz assim, ó, a responsabilidade civil objetiva aplica-se a todas as pessoas jurídicas de direito público. O que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição que a gente viu, ele disse? Ele disse que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem. Então, as pessoas de direito público, todas têm responsabilidade do tipo objetiva. Tá certo. Nem todas as pessoas de direito privado têm responsabilidade objetiva, porque as pessoas de direito privado só têm responsabilidade objetiva se forem prestadoras de serviço público. Agora, as pessoas de direito público, todas respondem de maneira objetiva. Beleza? Letra C. O princípio da pessoalidade é o que orienta a responsabilidade civil do Estado. Minha gente, é o princípio da pessoalidade? Não, o nome do princípio é princípio da impessoalidade. Então, a responsabilidade civil do Estado, ele se representa pela impessoalidade. Por quê? Porque o Estado responde pelos atos praticados pelos seus agentes. Porque, na verdade, quando o agente faz um ato, é como se tivesse sido feito pelo próprio Estado. O nome do princípio é impessoalidade. A letra D diz assim, ó, as pessoas jurídicas de direito público não se responsabilizam pelos danos causados pelos seus agentes. Qual é o erro, pessoal? Não. Porque as pessoas jurídicas de direito público se responsabilizam, sim, pelos danos causados pelos seus agentes. E a letra E diz, a responsabilidade da administração pública será sempre objetiva. Sempre não. Porque vimos que quando o dano é causado por omissão, a responsabilidade da administração pública vai ser do tipo subjetiva. Então, por causa do sempre, está errado. Então, questão de número 2, confirmando, letra B. Tranquilo? Vamos andando. Questão de número 3 diz assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a demonstração de culpa ou dolo do agente público. Se a responsabilidade pessoal é do tipo objetiva, é necessária a demonstração de conduta dolosa ou de conduta culposa? Não, porque responsabilidade objetiva é aquela em que demonstração de dolo e culpa é prescindível, ou seja, desnecessária. Então, a questão de número 3 se encontra errada. O dolo e a culpa só são requisitos necessários na responsabilidade subjetiva e não na responsabilidade objetiva. Por isso que questão de número 3, confirmando, errado. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4 diz assim, ó, se determinado agente de uma sociedade de economia mista estadual, concessionária do serviço de energia elétrica, causar durante a prestação de um serviço dano à residência de um particular, então a concessionária, no serviço, causou um dano a um particular. Vamos ver a letra A. A concessionária responderá objetivamente de acordo com a teoria do risco integral, caso fiquem comprovados o dano causado ao particular, a conduta do agente entre o dano e a conduta. Veja bem, foi um serviço de energia elétrica. Energia elétrica não é nem dano nuclear, não é nem atentado terrorista e não é dano ambiental. Então, a concessionária ela responde objetivamente. Mas isso é risco integral? Não, minha gente. Isso é a teoria do risco puramente o quê? Administrativo, que admite excludentes. Por isso que a letra A ela se encontra falsa. Vê a letra B. A concessionária de serviço público poderá responder pelo dano causado ao particular
independentemente da comprovação de culpa ou dolo do agente. Concessionária é pessoa de direito privado que presta serviço público. Então, pode ser que ela venha responder pelo dano causado ao particular, porque pode ser que ela alegue algum excludente e não repare o dano. Então, ela pode ser que cause uma reparação do dano, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do agente. Certo ou errado? Certo, porque a responsabilidade da concessionária é do tipo objetiva. Então, não precisa da comprovação de conduta dolosa ou culposa. Beleza? Letra C. Haverá responsabilidade subjetiva do Estado federado, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, município, caso a concessionária de serviço não tenha condições de reparar o prejuízo causado. A responsabilidade do ente federado ela não é subjetiva, ele trocou. O Estado federado, União, Estado, Distrito Federal e município, a responsabilidade ela é subsidiária. Se trocasse o nome responsabilidade subjetiva por subsidiária, ficaria tudo certo. Letra D. Será excluída a responsabilidade da concessionária e a do Estado federado, caso o particular tenha concorrido para a ocorrência do dano. Concorrida é a chamada culpa concorrente. A culpa concorrente, ela exclui a responsabilidade do Estado? Não. Só excluiria a responsabilidade do Estado se a culpa fosse exclusiva. E a letra E diz assim, ó, a concessionária não responderá pelo dano por não possuir personalidade de direito público. Primeiro, a concessionária responde pelo dano e não importa ela não possuir responsabilidade de direito público, porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal fala em pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. Por isso que a resposta correta é aqui a letra B. Tranquilo? Vamos para mais uma. Quinta, a responsabilidade do Estado inclui o dever de indenizar as vítimas quando da ação ou omissão, ainda que lícita, resultar-lhes dano. Então, o Estado tem responsabilidade, ou seja, tem um dever de indenizar a vítima, tanto por condutas por ação quanto por omissão, ainda que essa ação ou omissão venha a ser lícita, mas lhe causar dano. Certo ou errado? Certo. Foi aquele último desenho que nós fizemos, que a responsabilidade do Estado pode ser por conduta comissiva, por ação, omissiva por omissão, conduta ilícita ou lícita. Perfeito. Questão número 5 se encontra correta, como podemos ver. Questão de número 6 diz assim, ó, na hipótese de dano causado pela omissão culposa do Estado, a responsabilidade estatal e a indenização por este devida serão majoradas se o fato desencadeador desse dano for imprevisível. Veja, se um fato ele é imprevisível, a indenização do Estado vai ser majorada? Majorada é aumentada. Se um fato é imprevisível, a indenização não vai ser majorada. A indenização ela vai ser minorada, ou seja, diminuída, ou vai ser excluída, porque pode ser que se enquadre em caso fortuito e força maior, mas nunca vai ser minorada. Então, se um dano foi causado por omissão, mas o fato foi imprevisível, ou a indenização do Estado é minorada, ou seja, diminuída, ou a indenização ela vai ser excluída, mas nunca ela vai poder vir a ser majorada. Por isso que a questão de número 6 está errada. Beleza? Confirmando errado. E com isso, depois de extrapolar 500 horas esse bloco de número 3, acabamos o tópico de responsabilidade civil. Então, pode dar mais um cheque no seu edital, que esse assunto foi.